Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje a gente vai ver um filme sobre um ícone da música que trouxe alegria pro nosso país. Isso aí, o filme de hoje é o Simonal, de 2018. Ele tem 1h e 45 minutos de duração e é dirigido pelo Leonardo Domingues. E assim como alguns outros nesse mês, ele é uma cinebiografia de um cantor, né? Isso. Ele traz a trajetória, né, do Wilson Simonal, uma das maiores vozes do nosso país, assim, uma pessoa com um swing e uma musicalidade absurda, né? Ele traz isso da música dele, acho que nesse imaginário que a gente tem também do Simonal. Que é uma figura que tá sendo resgatada só recentemente, né? É o que o filme conta, né? Que é desde a ascensão dele até a queda depois dele ser acusado de compactuar com a ditadura. O filme, ele começa com um belo de um plano sequência. Na verdade, a gente tem alguns planos sequências em vários momentos, né? Sim, é uma coisa que nós brasileiros, cineastas brasileiros temos, que é esse fetiche com o plano sequência, né? Na faculdade de cinema, todo mundo assiste os grandes planos sequências do Orson Welles, né? E esses assim, e aí você fica com aquela coisa, né, dentro de você, de querer fazer um plano sequência no seu filme, né? Plano sequência é bonito, por isso que a gente quer fazer. Sim. Pra quem não pegou, plano sequência é quando você filma toda uma sequência, né? Toda uma série de acontecimentos sem você cortar. Ou seja, a câmera passeia pelo ambiente, ou não, ela pode estar parada também, mas ela não corta, ela mostra toda a ação numa tomada só, ou seja, de uma única vez. E esse filme começa assim, né? Você tem uma câmera que anda acompanhando as pessoas se preparando para assistir um show de um artista que vai retornar. Isso aí já é lá no 1973, se eu não me engano. 75, eu acho. É, 75. E as pessoas estão se organizando para isso. Quando revela quem é o Simonal e todo mundo vai a ele. Daquele momento ali, a gente volta lá pro início dele com aquela pequena banda lá, os Dry Boys. E a gente começa a ver essa trilha dele de ascensão. Assim como a gente viu lá com o James Brown. Só que aqui o caldo é um pouco diferente. Lá no James Brown, né, as tensões raciais elas estão muito presentes e elas são vívidas. Aqui no Brasil elas estão difusas, né? Elas existem, todos sabem que ela tá ali. Sabe que ela é terrível, mas é aquele negócio meio difuso, sabe? As pessoas fingem que não tem. Então, o filme ele fica numa tensão, pelo menos pra mim, muito maior nesse caso. Não sei. Acho que talvez sim. Mas acho que fica meio claro um pouquinho quando tem aquela sequência que ele canta a música homenageando o Martin Luther King, né? Daí ele é chamado pra se explicar no DOPS, né? Sim. E o cara do DOPS também manda uma naquela, tipo, mas dá a entender nas entrelinhas do que ele diz, que é tipo, mas aqui não tem racismo. Por que você tá dizendo que aqui tem racismo, sabe? É, exatamente. Assim como quando ele tá sendo entrevistado, que o jornalista meio que dá a entender que, tipo, porque você é negro e você tem, tipo, uma condição boa, você tem carros caros, você tem, tipo, uma casa boa, e aí ele fica puto, né? E com razão, de dizer, tipo, por quê? Porque eu sou negro e eu não posso ter essas coisas, eu não posso fazer sucesso? O jornalista fala que ele devia ser mais humilde, né? Pensando na cor dele. E naquela cena do DOPS mesmo, tem uma questão ali que é a frase em si que é dita, né? O Simonal fala, não existe racismo contra preto aqui no Brasil, não. E aí o cara do DOPS fala, não sei, não sou preto. E aí desenrola a conversa e o Simonal, o cara dá a entender que ninguém é tratado diferente ali, né? Você acha que o branco é tratado diferente aqui no DOPS? Aí o Simonal vira pra ele, não sei, não sou branco, sabe? A tensão racial tá ali e ela é demonstrada no filme inteiro. E uma coisa que eu acho super interessante na forma como esse filme é construído, se a gente for traçar um paralelo dele com o James Brown, no James Brown, por ser uma época anterior, né, o início da vida dele, a gente vê coisas muito cruéis ali. A crueldade, como a gente falou, ela tá diluída nesse caldo, nessa coisa assim, mas não é, né, nas insinuações, mas não deixa de ser cruel, né? Eu acho que a crueldade mais explícita que a gente tem é quando você tem a cena dele falando com o cara do DOPS, que é delatando, né, de certa maneira, o contador dele, e aí quando você tem esse contador dele sendo torturado, são as cenas mais explícitas que tem ali. Como o filme, toda a cinebiografia, né, de músico, ela encadeia a narrativa com as músicas do cantor, né, do artista ou do grupo. E é interessante porque, por exemplo, a gente pegou o Bob Dylan lá no início,
que as músicas do Bob Dylan não são encadeadas com a narrativa, né? Você tem, na verdade, uma suspensão quase onírica da narrativa. Enquanto no Rock Horror Picture Show, a música é a narrativa, porque afinal de contas é um musical. Já o James Brown, ele tá bem no meio do caminho, né? Ele é a história da construção daquelas músicas, de como é que elas são feitas. No Simonal, a gente tem isso, só que, diferente do James Brown, que meio que controlava com mãos de ferro a criação das músicas, o Simonal, ele controla com uma malemolência, né? Eu fiz essa música aqui, o cara vai lá, né? Fiz essa música aqui, pensei em dar pra Gal Costa. Ele fala, não, essa música fica melhor comigo e eu vou fazer isso, vou comer as sílabas dela. Porque ele pensa na música. É interessante como o filme mostra isso, né? Que a música dele é feita pra ser cantada junto, né? Pra que o público cante junto, tem muito espaço pra isso. Talvez esse seja o grande sucesso dele. E o filme faz com que você, espectador, faça isso também, né? Com que você complete o filme junto com o filme, em alguns pontos. Outra questão também que acho que vale falar aqui, de diferente também, um pouco comparando com o do James Brown, que a gente viu semana passada, é que enquanto o James Brown, ele quebrava a quarta parede o tempo inteiro e ficava olhando pra gente, falando com a gente, o do Simonal, você não tem isso acontecendo. Sim. Mas em compensação, você tem um trabalho da montagem com vários motion graphics aparecendo, mostrando, tipo, manchete de jornal, ou as capas dos discos, coisas desse tipo, né? Contando coisas além daquilo que tá sendo dito no filme. Sim, é lindo esse fato. Minha alma aqui de editor. Uma coisa interessante também disso é que eles também usam um recurso de ficar adiantando o som, né? Às vezes a gente tá num plano e já tá ouvindo o som do plano seguinte. Às vezes esses sons conversam entre si e às vezes não, né? Às vezes eles são dissonantes, que é para te dar uma nova noção do que tá acontecendo e do que pode vir a acontecer. Mas em questão de roteiro, ele não é tão desconexo quanto o do Bob Dylan e nem tão linear assim, né? Ele segue uma linearidade, porém a forma como isso é mostrado é mais pra explicar a cena do início do filme, que é basicamente o final do filme, né? O filme basicamente é um flashback. Só que dentro desse flashback você tem uma linearidade, só que tipo, ele não vai mais nem ir pra trás, nem ir muito pra frente sem uma ligação nexo, lógica, sabe? né? Sem uma ligação lógica. Ele vai seguir uma cronologia. Tipo, se ele foi pra frente, ele não vai mais voltar pra trás, sabe? Isso. Tipo, e mesmo quando ele adianta, você entende pra onde ele foi, sabe? Você não vai ficar perdido ali. Tipo, não é um corte brusco, sabe? Isso. E a gente, através da narrativa do filme, né? E essa forma com que ele encadeia, sem esses cortes bruscos, e sempre contextualizando os fatos, a gente tem a construção dessa persona que é o Simonal, né? Esse ser que é muito apaixonado pela mulher, mas ao mesmo tempo não consegue ver nenhuma outra mulher passando na frente dele. Chega a ser chato. Chega a ser chato, incomodar, assim, quanto que ele não pode ver uma mulher que tá dando em cima, né? Ao mesmo tempo, ele tem um problema com bebida, não é desenvolvido no filme, mas você vê isso. A mulher dele tem problema com um remédio. Na verdade, eu acho que ela provavelmente é um cara que tinha uma depressão ali, mas... Sim. Enfim. Mas você falou a questão da bebida, ele não pode não ter explorado esse lado de, tipo, de chegar e mostrar, olha, sei lá, ele é alcoólico, sabe? Mas a bebida, ela tá sempre presente nas cenas. Se você olhar, tipo, vai ter sempre um copo com alguma coisa, ou vai ter uma garrafa no fundo. Isso. Então, tipo, ele tá ali. E ela marca bem os pontos de decadência dele, né? Ele sempre segura a garrafa quando vai ter algum ponto onde ele vai cair, né? Sim. Ele é um cara inteligente, é um cara carismático e com uma voz absurda, e uma capacidade de cantar muito grande. Só que ele tem uma inteligência, porém ele é aquele cara que acha que tá tudo bem, sabe? Então ele acaba sendo muito ingênuo em vários pontos, e é o que leva ele à queda, né? Ingênuo e arrogante. É isso que eu ia falar, eu acho que a arrogância também, o ego também acabam tendo um papel muito grande nisso, né? Sim. Porque em vários momentos ele você já viu alguém mais inteligente do que eu, sabe? Tipo, eu acho que ele não levava em conta que ele podia também estar sendo passado a perna, sabe? É quase o mesmo caminho que a gente viu sendo trilhado pelo James Brown, né? Também a questão da arrogância, do ego. Sim, só que o problema é que o James Brown ficou do lado certo, entre aspas, né? Em tese, o Simonal, ele passa depois desse tempo, ele passa a vida toda tentando provar que ele não teve
coisa com a ditadura, né? Que ele não teve ligação com a ditadura, que ele não delatou ninguém. Mas até aí, você olhar, tipo, cara, o cara ficou do lado da ditadura, né? Então... Sim, se não ficou contra, ficou do lado. Exato. E tem isso também, né? Ele, mesmo que ele não tivesse necessariamente delatado ninguém, é o cara que ficava em cima do muro e que ficava tipo, não tem que fazer... Não me envolvo com política, não tem que... Até tem um pedaço, né, que é o amigo dele do Dry Boys lá vai falar com ele de novo, e aí ele fala, pô, cara, as pessoas te escutam, não sei o quê. E ele vira, não, eu quero cantar isso aqui, cantar música, não tem problema a letra não, a letra que se exploda, sabe? E aí o cara fica bolado com ele, fica tipo, pô, você tem aí, você podendo fazer a diferença e... Não, você não tá nem aí, sabe? Você tá cantando País Tropical. Não que ele não possa cantar País Tropical, porém, se ele fica naquele momento apenas nesse estilo, ele tá se posicionando ali de um jeito do tipo, calma aí, não, tá tudo bem. Quando na verdade não tá, né? O mundo tá pegando fogo. O James Brown, ele tava num momento difícil, mas ele não tava no meio de uma ditadura militar monstruosa. Exato. E ele não deu um flerte que nem o Simonal dá, né? Que ele acha que o cara do DOPS é amigo dele. Exato. E tipo, não, cara, dá um susto lá no meu contador, porque eu acho que ele me roubou. Cara, não, é uma ditadura, você não se mete com esses caras. Exato, tipo, mesmo que o cara tivesse roubado ele, porque algo que dá a entender que, na real, ele que não soube administrar o dinheiro dele, mesmo que o cara tivesse roubado ele, tipo, maluco, você não delata ninguém pra ditadura. Não. É o único momento que você se mete com a ditadura pra derrubar ela. Exatamente. Sim, estamos falando, derrubem ditaduras. Claro. Falar também que você falou, tipo, aquele momento dessa coisa de você ficar em cima do muro e tudo mais, né? Você tem aquele ditado, né? Que diz quem cala consente. Exatamente. E acaba que nessa coisa, ele vai falando um bando de coisa, tipo, que nem ele fala, ele é muito verborrágico, né? Isso. E ele fala pras pessoas erradas da forma errada. E é aí que acaba a carreira dele, a vida dele, né? O que demora anos depois da morte dele pra vir o filho dele tentar limpar o nome, vários biógrafos. Aí sai aquele documentário, né? Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, pra tentar contar a origem dele humilde e como ele foi enganado por essa máquina, que é a máquina de triturar gente, né? Que é a máquina do dinheiro, a máquina do poder, e ainda mais com a ditadura militar correndo solta, né? Década de 60, 70, era um dos piores anos em si. E acabou fazendo com que ele caísse naquele que ele chama, né, de exilado no próprio país. Ou seja, ele tava aqui, mas era como se ele não existisse, ele não podia fazer nada. Mas é um filme fantástico pra repensar não só a história da música, mas a história do nosso país e algumas lutas que a gente nunca terminou de travar. Né? Eu acho que é o momento da gente pensar nessas coisas aí. Eu acho que é isso, né? É isso. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Sim.